Então, dando continuidade aqui no tema de strings, né? Lembrando, né, strings são um tipo de variável, né? No Python é possível nós manipularmos essas strings por meio de algumas funções, tá? Então, vamos aqui mostrar exemplo aqui de 3 delas, tá? Então, imagina que eu tenho aqui uma string escrita lógica de programação e eu queira contar quantos caracteres tem nessa string, tá? Vamos fazer isso lá no PyCharm. Então eu declaro aqui uma string que é chamada de curso, e aqui eu coloco lógica de programação. Tá? Quero saber aqui nessa string, então, qual é o tamanho dela, ou seja, quantos caracteres eu tenho nessa string. Tá? E para isso nós utilizamos a função len. Tá? Len é o tamanho, dá o tamanho da string. Então, len, e aí entre parênteses, né, é uma função, a variável que contém string. Olha, ele contou 20, tá? Aí, só que se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ele não deu as 20. E você fala assim, irmão, mas ele contou 20. Por que será disso? Será que ele está contando errado? Vamos pegar uma outra variável aqui, tá? Sei lá, outra variável, sei lá, nome. Nome é igual a Rodrigo. Vamos contar. Então contou aqui 7, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. O que aconteceu aqui quando ele contou 20 é que ele contou também os espaços em branco, tá? Espaço em branco também faz parte da string, tá? Então isso é importante. Quais outras funções aqui que nós temos, tá? Nós temos funções, por exemplo, para contar a quantidade de vezes que um determinado caractere aparece. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber aqui na variável nome, tá? Quantas vezes, pode observar que quando nós pressionamos ponto aqui, o PyCharm, né, a IDE, ela já mostra aqui os comandos disponíveis aqui, tá? As funções disponíveis para essa variável que é do tipo string, tá? Então, se eu quero saber a quantidade de um determinado caractere aparecer nessa string, eu uso count, tá? E aqui entre parênteses eu passo qual que é esse caractere. No caso eu quero saber quantas letras R aparecem aqui, tá? Vou colocar aqui o R e ele vai mostrar que são 2 vezes, certo? Então há diversas funções para manipulação de string, tá? Se você quer saber, por exemplo, se um determinado caractere ele começa, ou melhor, se uma determinada string começa com um determinado caractere, tá? Isso é importante, assim, quando nós manipulamos, assim, sei lá, pode ser arquivos texto, assim, que sejam informações de faturamento, né? Ou identificar mesmo que é uma string válida, né? Então, isso é uma função muito utilizada, tá? Vamos ver outras aqui também. Função upper, split, a find, tá? A upper é o seguinte, então, na variável nome aqui, eu tenho o conteúdo Rodrigo e eu quero passar isso tudo para maiúsculo, para caixa alta. Então, o que eu faço? Eu uso a função upper, tá? E aí o que ele faz? Ele vai mostrar o nome tudo em maiúsculo. Só que ele não alterou o conteúdo da variável, ele simplesmente imprimiu tudo em maiúsculo. Tá? Agora, se eu quiser alterar o conteúdo da variável, eu posso fazer assim, nome, que é igual a nome mesmo, a própria variável ponto upper. Aí, ou seja, aí sim, agora eu alterei o conteúdo da variável tudo para maiúsculo, certo? Função split, que também é muito interessante, tá? Ela transforma a string em uma lista, tá? Utilizando espaços como referência.
E a função split ela é muito utilizada, tá? Então, vamos colocar aqui que eu tenha, por exemplo, eu tenho aqui uma variável que é nome completo, né? Por exemplo, aqui nome completo, tá? Tá aqui. Então, vamos supor que eu queira dividir essa variável em nome e sobrenome, tá? Eu posso usar aqui a função split, tá? Então eu uso a função split passando branco como referência, tá? Aí ele vai criar uma lista para mim. Então, lista, nome completo, tá? Isso aqui é uma outra forma de declarar variável, tá? Eu estou colocando underlines aqui, underscore, que é só para facilitar a leitura, tá? Esse é um nome de variável que é válido. E aqui eu coloco o nome completo, ponto, split. Viu como o PyCharm ele facilita, né, a digitação desses comandos. Pronto, digitei. Aí se eu quero ver agora o que eu tenho aqui dentro, lista nome completo, Enter. Ele mostra aqui os dois nomes separados, tá, dentro de uma lista. Então isso é bacana também. O find também é muito interessante, né? Eu quero saber se, por exemplo, uma string ela contém um determinado caractere, tá? Por exemplo, eu quero, por exemplo, e-mail, tá? Então, lá, rodrigo@gmail.com. Isso aqui é uma variável. Quero saber se esse e-mail é válido, tá? E como critério para saber se o e-mail é válido, ele tem que ter aqui o arroba, pelo menos, tá? É lógico que não é só o arroba, mas o arroba tem em todos os e-mails, né? Todas as contas, todos os endereços de e-mail. Daí eu posso utilizar essa função aqui, ó, a função find, tá? Então eu coloco e-mail.find e passo aqui o caractere que eu quero buscar, que é o arroba. Viu? Ele retornou aqui o quê? O que ele retornou? A posição de onde está o arroba. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na oitava posição. Aí você está falando, poxa, mas ele retornou 7 aqui. Por quê? Por que ele retornou 7? Porque aqui, ó, na definição, ele mostra que retorna o índice começando em 0 da primeira ocorrência de um determinado caractere na string. Então, isso é super importante, tá? A string, ela é um conjunto de caracteres, tá? Que cada caractere dessa string, ele tem um índice, que vai de 0 ao tamanho da string menos 1, tá? Então, assim, o caractere R, ele começa em 0, o em 1, o D em 2 e assim por diante, tá? Por isso que ele mostrou aqui a posição 7 e não 8, tá? Porque a string começa em 0, certo? Então isso é bastante importante. Com relação à manipulação de strings, nós temos aqui também uma forma de fatiar a string, e o fatiamento de strings eu vou tratar disso em um outro vídeo para esse não ficar muito longo, tá bom? Então até o próximo vídeo.